Boa noite. Mais uma polêmica envolvendo a deputada federal Cristiane Brasil. Agora ela é investigada por suposta associação com o tráfico de drogas. Segundo uma denúncia, assessores de Cristiane teriam dado dinheiro a traficantes para fazer campanha eleitoral na zona norte do Rio. O operador da Lava Jato, Raul Schmitt, foragido da justiça, é preso em Portugal. No Rio de Janeiro, 15 pessoas são baleadas em pouco mais de 24 horas. Na Itália, um homem abre fogo contra imigrantes africanos. A criatividade transforma os abadás no Recife. Os blocos tomam as ruas de São Paulo. E no Rio, as mulheres dão um recado contra o assédio na folia. Agora, no Jornal Nacional. A polícia de Portugal prendeu hoje Raul Schmitt, acusado de ser um dos maiores operadores da Lava Jato. Ele estava foragido desde segunda-feira. Raul Schmitt foi localizado e preso hoje à tarde em Sardoal, a 150 quilômetros de Lisboa. Os agentes também estiveram no apartamento de luxo onde ele morava na capital portuguesa. Neste mesmo endereço, ele tinha sido preso em março de 2016 na primeira fase internacional da Operação Lava Jato. Raul Schmitt tem cidadania portuguesa. As autoridades brasileiras entraram na época com um pedido de extradição, mas a justiça daqui deu direito a ele de aguardar o processo em liberdade com algumas exigências. Ele não podia deixar Portugal e tinha de se apresentar periodicamente às autoridades. Mas desde o início do ano, alegando problemas de saúde, quem fazia isso era o advogado dele. Segundo o Ministério Público Federal, Raul Schmitt teria atuado ilegalmente em favor de empresas internacionais interessadas em contratos para a construção de plataformas de petróleo e feito pagamento de propinas a ex-diretores da Petrobras. A defesa tentou reverter a extradição do empresário. Segundo o advogado, durante o processo, Raul Schmitt conseguiu o status de português nato e isso poderia mudar o rumo da decisão. No Brasil, Schmitt responde a 2 ações penais por corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Raul Schmitt será trazido ainda hoje para a prisão que fica aqui na sede da Polícia Judiciária de Portugal. Daqui sairá de avião acompanhado de agentes portugueses, da Interpol e da Polícia Federal Brasileira até Curitiba, onde ficará preso à disposição da Justiça. Mas ainda não há uma data marcada para a extradição. Como Raul Schmitt está preso em Portugal, neste momento o advogado português Pedro Lilli é o responsável pela defesa e ele não quis se manifestar. A deputada Cristiane Brasil, do PTB, nomeada para o Ministério do Trabalho e que até agora não conseguiu assumir, está sendo investigada num inquérito por suposta associação ao tráfico de drogas. A Polícia Civil do Rio começou a investigar o caso em 2010 a partir de uma denúncia. A informação foi publicada hoje pelo jornal O Estado de São Paulo e confirmada pela TV Globo. Assessores de Cristiane Brasil, do PTB, são suspeitos de terem dado dinheiro a traficantes em troca do direito exclusivo de fazer campanha eleitoral em Cavalcante, na zona norte da cidade. O autor da denúncia também disse que presidentes de associações do bairro foram levados para conversar com o chefe do tráfico na região por estarem se recusando a trabalhar para a deputada. Em 2010, Cristiane Brasil era vereadora licenciada e ocupava a Secretaria Especial de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida da Prefeitura do Rio. Na época, ela não se candidatou, mas apoiou a candidatura do deputado estadual Marcos Vinícius, também do PTB, ex-cunhado de Cristiane Brasil. A investigação que apura o suposto crime de associação para o tráfico ficou quase 8 anos na Delegacia de Combate às Drogas do Rio. O Ministério Público Estadual informou que recebeu o inquérito 8 dias atrás. Como a deputada tem foro privilegiado, o inquérito foi encaminhado ao Ministério Público Federal na última quinta-feira e deve seguir para a Procuradoria-Geral da República depois de amanhã. A assessoria de Cristiane Brasil informou que a deputada não gravaria entrevista. Em nota, Cristiane Brasil afirmou que o inquérito foi aberto baseado em uma denúncia anônima durante a campanha de 2010. Disse também que não foi ouvida no inquérito e nega veementemente que tenha tido contato com qualquer criminoso. A deputada afirmou ainda que estranha o encaminhamento ao Ministério Público Federal justamente agora que foi nomeada para assumir o Ministério do Trabalho.
Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o presidente nacional do PTB e pai de Cristiane Brasil, Roberto Jefferson, disse que não desistirá da nomeação de sua filha e que ela não vai sair de bandida. Desde o início do ano, Cristiane Brasil vem se envolvendo em polêmicas. Ela foi nomeada ministra do Trabalho pelo presidente Michel Temer, mas teve a posse suspensa pela Justiça Federal de Niterói. Um grupo de advogados argumentou judicialmente que Cristiane Brasil não atende ao requisito da moralidade administrativa previsto na Constituição. Ela já respondeu a 2 ações trabalhistas por não assinar a carteira de motoristas particulares. Numa delas, foi condenada a pagar indenização, na outra fez acordo. No início da semana, a deputada federal gravou um vídeo falando sobre os motivos que vêm impedindo a posse dela como ministra do Trabalho. A Advocacia Geral da União já recorreu e perdeu vários recursos. Acionou o Superior Tribunal de Justiça, que liberou a posse, mas a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, suspendeu a posse novamente numa decisão liminar. Cristiane Brasil pediu a revogação. Agora, uma decisão definitiva pode ser tomada pela ministra Carmen Lúcia ou pelo plenário do STF. A assessoria de Cristiane Brasil afirmou também que, se o inquérito ficou parado, as responsabilidades devem ser apuradas e que não se pode aceitar que investigações sejam engavetadas e movimentadas ao sabor das conveniências das autoridades para atingir a honra de agentes públicos. A Polícia Civil do Rio disse que o caso está sob sigilo e, por isso, não pode comentar a respeito. A assessoria do deputado Marcos Vinícius declarou que ele prestou esclarecimentos em 2010 sobre a denúncia anônima feita, de acordo com ele, por motivações políticas de algum adversário. Disse ainda que as acusações não foram comprovadas e que nunca houve denúncia criminal contra ele. E o Fantástico de amanhã traz uma nova denúncia contra a deputada Cristiane Brasil. Exclusivo. Uma gravação mostra a deputada constrangendo servidores públicos durante uma reunião. Na época, ela era vereadora e secretária municipal no Rio de Janeiro. Cristiane pede votos para se eleger deputada e faz uma ameaça. Arranjar emprego está difícil. Eu só tenho um jeito de eu manter o emprego com vocês. Me elegendo. E eu preciso de vocês para isso. A doleira Nelma Kodama, condenada na Lava Jato, voltou a ser investigada, agora por receptação de joias roubadas. Como esse conjunto de valiosos rubis foi parar nas mãos dela? Piscina, churrasqueira, pertinho da praia, tudo mentira. Nossos repórteres localizaram os golpistas que publicam falsos anúncios de casas para temporada. Eles roubam o dinheiro dos turistas e ainda zombam deles. Nosso país é assim mesmo, todo mundo rouba. O Fantástico fez o teste da areia da praia. Quais os cuidados que você deve ter, principalmente com as crianças? Sempre lavar bem a boquinha e essa areia pode entrar em contato com a boca da criança e ela engolir. No sertão de Pernambuco, placas de concreto de uma estação de bombeamento de água se soltaram ontem, pouco depois de a obra ter sido inaugurada pelo presidente Michel Temer. A obra faz parte da transposição do Rio São Francisco. A estação deveria atender a cerca de 9.000 habitantes de Cabrobó. Os moradores disseram que logo depois que a comitiva com o presidente Temer saiu, as placas de concreto do canal começaram a se soltar. As bombas tiveram que ser desligadas. Operários trabalharam hoje para fazer os reparos. O Ministério da Integração declarou que a movimentação de placas pode ocorrer por causa da força da água. Subiu para 18 o número de mortes por febre amarela no Rio de Janeiro. Hoje foi confirmada a morte de mais uma pessoa, dessa vez em Angra dos Reis, no sul do estado. Em São Paulo, a capital, e mais 53 municípios fizeram um mutirão para vacinar contra a doença. Fila que dobrava o quarteirão com espera longa. Na hora, 1h30. Esperinha grande, né? Ou a tranquilidade de chegar e rapidinho tomar a vacina. Não demorou nem 10 minutos, muito bom. O movimento variou de um posto para o outro e de uma hora para outra. Isso é porque é pro bloco de horário, na hora marcada, tá bom? É só ficar na fila. Mas o mutirão conseguiu mobilizar e organizar o fluxo de muita gente que já tinha recebido a senha em casa e aguardava o melhor momento para tomar a vacina. Tinha gente até vendendo lugar na fila e eu falei, não, vou esperar passar essa muvuca para vir quando, né, surgir a campanha mesmo.
São Paulo é o estado com o maior número de casos de febre amarela, 163 desde janeiro do ano passado, com 61 mortes. O município de Mariporã, que tem grande região de mata, concentra a maioria dos casos, 96, com 28 mortos. No país, o último balanço do Ministério da Saúde, que vai de julho a janeiro, contava 213 casos e 81 mortes. Para o mutirão de hoje, foram selecionadas áreas de risco e ainda com baixa imunização aqui na capital e em mais 53 cidades do estado. A vacinação vai continuar, mas o dia D, com 900 postos abertos, foi um reforço para atingir a meta de vacinar 9.200.000 pessoas ainda em fevereiro. Esse dia D é para aumentar mais ainda o tempo de vacinação. A população está sendo atendida, mas quem não se vacinar hoje vai se vacinar nos próximos dias, sem problema nenhum. No Rio de Janeiro foram registrados só esse ano 42 casos de febre amarela. E o estado confirmou hoje a 18ª morte pela doença. Foi na Ilha Grande, em Angra dos Reis. A preocupação aumenta porque a região é importante destino turístico do país. Depois da notícia, quem estava em Angra correu para os postos de saúde que também fizeram um dia D contra a febre amarela neste sábado. A gente precisa que as pessoas saibam que quem venha visitar a Ilha Grande esteja vacinado. Quem não tiver vacinado, a gente recomenda que não visite a Ilha Grande. Vale lembrar que desde 1942 não há registro de febre amarela urbana no país. Os casos registrados até agora são de febre amarela silvestre. 15 pessoas foram baleadas nas últimas 24 horas em diferentes pontos da região metropolitana do Rio de Janeiro. 7 delas morreram, incluindo um morador atingido na cabeça por uma bala perdida. Um sábado de medo em várias favelas do Rio. Na região da Praça Seca, na zona oeste da cidade, hoje foi o segundo dia de confrontos. A polícia diz que os tiroteios são entre traficantes e milicianos. Esta imagem mostra o momento em que um bando invadiu a comunidade ontem à tarde. São quase 20 homens vestidos de preto, com mochilas e armas nas mãos, em plena luz do dia. Infelizmente, essa é a nossa realidade hoje do Rio de Janeiro. E aí? Não dá nem para sair de casa, aos tiros. Hoje, uma mulher de 39 anos foi atingida por uma bala perdida na principal rua do bairro. A mesma onde ontem 2 homens ficaram feridos na porta de um mercado. Um deles morreu. Uma adolescente de 15 anos, também baleada, está internada no hospital. A 6 quilômetros dali, mais tiroteio. Na Cidade de Deus, policiais enfrentaram bandidos armados no início da tarde. Na troca de tiros, um suspeito morreu e outros 4 foram presos. Durante o dia, policiais fizeram um blitz na região, atrás de criminosos. 10 motos irregulares, drogas e uma pistola foram apreendidas. Também na Zona Oeste, em Bangu, 3 assaltantes foram surpreendidos por policiais militares. Agora aqui no Rio da Prata. Teve tiroteio e um dos suspeitos foi baleado. Ontem, na zona norte da cidade, 3 homens morreram durante troca de tiros com a polícia, no complexo do Chapadão, em Costa Barros. Nesse vídeo gravado por moradores, policiais transportaram um dos corpos no carro blindado. E ônibus foram incendiados. Hoje, numa nova operação da polícia, um suspeito foi baleado e outro morreu. Na zona sul... Outras 2 pessoas foram baleadas em tentativas de assalto. Ontem à noite, em Itaboraí, na região metropolitana, a vítima foi um policial militar. E de madrugada, na Avenida Brasil, um fotógrafo de 21 anos, rendido por assaltantes de carro, foi baleado na cabeça. Na Itália, um homem abriu fogo contra imigrantes africanos. 6 pessoas ficaram feridas. O atirador é membro de um partido de extrema-direita, como conta a correspondente Ilse Scamparini. O gesto de terror, possivelmente motivado pelo racismo, está virando uma forte discussão política numa Itália às vésperas das eleições nacionais. Em Macerata, a 170 quilômetros de Roma, o italiano sem ficha policial Luca Traini, com símbolos nazistas no corpo, ligado ao partido da Liga Norte de tendência racista, é suspeito de atirar como um louco na direção de pessoas de origem africana, ferindo 6 delas.
As balas atingiram também portas de prédios e lojas e até a sede do Partido Democrático. Depois de espalhar o pânico nas ruas do centro da cidade de 50 mil habitantes, quando percebeu que estava encurralado, o italiano de 28 anos saiu do carro desarmado e subiu num monumento fascista. Testemunhas contaram que ele levantou o braço e fez a saudação de louvor ao ditador Benito Mussolini. Levava uma bandeira italiana nas costas e assumiu ser o atirador. O gesto pode ter ligações com o assassinato de uma jovem italiana de 18 anos, dependente de drogas, 3 dias atrás. Pamela foi morta e o suspeito é um traficante nigeriano. Os tiros de hoje foram disparados no bairro onde a italiana foi morta, uma região frequentada por traficantes. O partido Liga Norte, pelo qual o atirador Luca Traini já concorreu a eleições regionais, disse que ele estava apaixonado por uma viciada em drogas, que possivelmente seria a Pamela. O líder da Liga Norte, Matteo Salvini, pôs a culpa na imigração fora de controle. Foi bombardeado de críticas por todos os lados. Ele é candidato a primeiro-ministro numa provável aliança com Silvio Berlusconi. O chefe do governo da Itália, Paolo Gentiloni, disse que o ódio e a violência não vão dividir os italianos. A seguir, os blocos levam milhões às ruas em várias cidades. Em muitas cidades do Brasil já há muitos foliões nas ruas. No Recife, para muita gente, brincar o carnaval também virou um jeito criativo de ganhar dinheiro. Há uma semana do carnaval, tem festa em todos os cantos do Recife. Neste sábado, dezenas de blocos foram às ruas da cidade. As festas privadas também atraem milhares de pessoas. A camiseta que vem com o ingresso tem um corte bem basiquinho. Para estas amigas, ir para a festa com ela, do jeito que foi entregue... Não. O abadá tem que ficar bem vistoso. Isso não sai barato. A customização pode sair por R$300, até mais. Meninas, mas não é muito investimento para um carnaval só? Eu acho. Aí tem que achar um lugar, Tem que achar um lugar legal. Que custo-benefício, né? Verdade. Angélica resolveu investir para ser esse lugar legal. Gera trabalho e gera renda. Quem sabe bordar, quem sabe costurar, está sendo disputado para ficar esses dias a serviço exclusivamente do carnaval. Somente aqui, olha, são 17 pessoas faturando aquela graninha extra. Neste ateliê improvisado dentro de um shopping, as costureiras customizam mais de 200 abadás por dia. Dona Jacira quer comprar eletrodomésticos com o que faturar no trabalho temporário. A aposentadoria é tão pouquinho, não é? Um televisor, um fogão, uma geladeira que a gente está precisando, aí vai esse dinheirinho. Cris está sem carteira assinada há mais de 2 anos. Início do ano a gente tá meio lisa já, né? Então quando chega fevereiro, que a gente tem essa renda extra, já é uma maravilha. Já dá para pagar conta e algumas outras coisas. Bom para todo mundo. Olha, no Rio de Janeiro, a moda dos blocos é o brilho. E milhares de pessoas já estão curtindo o carnaval antecipado, que começou bem cedo. É fim de semana, mas folião que se preze tá na rua já na hora do amanhecer. No Rio, o primeiro bloco do dia desfilou às 7 da manhã. Aproveitando um pouco, né? Já que ela acorda às 5 horas da manhã, a gente veio mole pra cá. Caranguejo, índio, pirata, personagem de videogame. Tanta imaginação precisa de um motivo forte. Alegria, felicidade, vontade de brincar, muito amor dessa cidade. A paixão pelo carnaval é tão grande que a festa de aniversário do Douglas foi aqui, no meio da folia. Sou filho do carnaval, fevereiro, no Rio de Janeiro, é certo vir pro bloco. Se o calor não deu trégua nesse sábado, o som da bateria do Simpatia Quase Amor também não. Foram 3 horas de desfile de um dos principais blocos do Rio, pela Orla de Ipanema. Era tanta gente que de cima do trio não dava para ver o asfalto da orla. Quem não quis se aventurar na multidão deu apoio pro bloco da janela de casa. Tá valendo. Embaixo, a sensação de que o calendário é só um detalhe no meio de toda essa alegria. Depois do ano novo já é carnaval. Cara, eu acho que no Rio de Janeiro, o ano inteiro é carnaval, tá ligado?
carnaval nem começou, mas aqui no Rio tem uma moda que já pegou. Não basta seguir atrás do bloco, nem curtir a folia, tem que brilhar. E para isso, tem um material imbatível, ó. Esse aqui, o glitter. Você brilha, você se diverte, você curte o carnaval e à vontade. O glitter é o mel. Carnaval com brilho e com respeito. Os blocos do Rio participam de uma campanha contra o assédio. Pode paquerar, brincar, curtir, mas tem que saber a hora de parar. Porque quando alguém diz não, é não. Não pode ter essa coisa de agarrar, de puxar, Não é não. Não tem discussão. Acabou. Todo mundo sai no carnaval pra se divertir, pra ser feliz. É um momento que a gente tá muito à vontade, que a gente sai de biquíni, que a gente sai de maiô. Eu acho que é tudo entender um respeito e um consenso que tenha no olhar, na troca, pra entender o que tá sendo legal e o que não tá sendo legal. Paquerar sempre pode, mas quando a gente falar que não, é não. A reportagem tá terminando e se você ficou com aquele gostinho de quero mais, fica tranquilo. Só amanhã são mais 46 blocos no Rio. 46 novas chances de esquecer os problemas e passar algumas horas no mundo encantado da folia. Pode vir pro Rio de Janeiro que é nota 10, cara. Pode vir, melhor carnaval do Brasil. Em São Paulo, só hoje foram 106 blocos nas ruas, mais de 2 milhões de foliões. O congestionamento hoje foi desse jeito. O que mais fizeram foi esbarrar em mim. E o figurino dos paulistas mudou. Hoje pode qualquer roupa. Vikings, povo nórdico aqui honrando o nome deles. Até o dia 18 serão 476 blocos e quase 500 desfiles. São Paulo espera uma multidão de 4 milhões de pessoas, 1 milhão a mais do que em 2017. Grande parte vai atrás dos megablocos, tipo Casa Comigo, onde um amor de carnaval pode ser eterno ou somente até a quarta-feira de cinzas. E entre tantas atrações, Elba Ramalho estreou o seu Frevo de Mulher num parque Ibirapuera lotado. Super feliz, o folião tá aí, a rua tá linda, tá colorida. Pela quarta vez na festa de Sampa, o bicho mais maluco beleza do pedaço saudou a cidade. A gente se identifica muito, é muita sintonia, entendeu? Que sempre existiu. Mas não é porque é carnaval que pode fazer tudo. Xixi na rua é falta de educação, só que infelizmente, está vendo, tem gente que faz. Agora esse pessoal pode se dar mal. Desde o fim do ano passado está valendo uma lei municipal que prevê uma multa de R$500 para quem for flagrado se aliviando por aí. Os fiscais precisam enxergar isso. A prefeitura diz que 160 homens estão percorrendo os locais da cidade de olho nesse pessoal. A gente não viu nenhum fiscal. Já essa turma aí tinha de monte. Cadê o banheiro? O banheiro tá lá. Eu vi 1 milhão de pessoas e 3 banheiros. É, mas os banheiros estavam ali perto e nem tinha fila. A prefeitura disse que espalhou 21 mil desses pela cidade, 7 mil a mais que no carnaval anterior. E atenção para os abusadinhos de plantão. São Paulo também estreou na campanha contra o assédio. Não é não, depois do não é tudo assédio. Mas o amor pode nascer na folia de Momo. Quer história melhor que a do Eduardo e da Bruna? Já tem até data marcada para o final feliz. Dia 15 de setembro de 2018. É isso aí, já tá marcadinho e consagrado. Mas a gente começa hoje, já vai daqui até lá fazendo festa. E voltando àquele mau hábito, 30 pessoas foram multadas pela Prefeitura de São Paulo porque fizeram xixi na rua. Chegou a hora da previsão do tempo, com tantos blocos na rua, a gente quer saber da Eliana Marques, como é que fica o clima nesse domingo, Eliana? Boa noite. Boa noite para você, Ana, para o Alexandre e para todos. Clima de festa, né? E olha, o melhor, sem previsão de chuva em alguns dos principais roteiros do carnaval. Recife e Salvador, bastante sol amanhã, máximas aí de 31 graus. Essa chuva que a gente vê aqui em Salvador é uma chuva fraca, só à noite, ajuda a refrescar um pouco, né? No Rio de Janeiro já para de chover, aqui em São Paulo tempo firme também, meio frio, como já foi hoje. Agora atenção, porque de manhã vai amanhecer gelado nessas duas capitais aqui. Em Curitiba também, mínima de 14 graus. Agora Porto Alegre, Campo Grande, bem mais quentes. Vou explicar aí esse frio
friozinho da manhã, né? Meio fora de época. Um sistema de alta pressão é responsável por tudo isso. Ele dificulta a formação de nuvens, deixa o céu mais limpo. Aí o calor do dia se perde rapidamente na madrugada, por isso é que esfria de manhã. E essa alta pressão também já traz um ar mais frio. Esse ar é seco e isso repercute à tarde quando a umidade do ar cai muito. É o que tem acontecido já nessas áreas aqui, olha, que aparecem em tons de laranja nos últimos dias. Amanhã deve se repetir, então, portanto, índices de umidade do ar bem baixos aqui em quase toda a região sul, no interior de São Paulo, no sul de Minas, também em Mato Grosso do Sul. Quem estiver por aí, beba bastante água. Outras áreas com tempo firme amanhã, lá no extremo norte do Brasil e também entre a Paraíba e a divisa de Sergipe com a Baiana. E tem previsão de temporal para algum lugar, Eliana? Tem sim, olha, principalmente Minas Gerais, também Espírito Santo. Em Vitória, o sol nem deve aparecer, a possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Em Palmas, a mesma coisa. Em Belo Horizonte, vai ter sol, só que ainda tem risco de chuva forte. Aliás, o domingo promete ser bem encharcado nessas áreas que estão em rosa aqui, então norte do Espírito Santo e de Minas, sul e oeste da Bahia, sul do Tocantins, parte aqui de Mato Grosso e o norte de Goiás. Só em Brasília, amanhã pode chover 60 milímetros, que equivalem a quase 1/3 da média de chuva do mês inteiro em Brasília. Segunda-feira vai chover mais, terça-feira diminui, mas a gente vê aqui, olha, que nos próximos dias tem muita água para cair lá em Brasília, então vale uma atenção para quem está lá. Semana começando com chuvarada, Ana. Tá certo, eles estão precisando. Obrigada, Eliana. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. O Comitê Olímpico Internacional retirou a suspensão que havia imposto ao Comitê Olímpico do Brasil. Em outubro do ano passado, o então presidente da entidade, Carlos Arthur Nussmann, foi acusado de envolvimento na compra de votos para a escolha da sede da Olimpíada de 2016. Isso levou o COI a suspender Nussmann e o Comitê do Brasil. Hoje, o Comitê Olímpico Internacional isentou o COB de qualquer responsabilidade no caso. Com o fim da punição, o Comitê Olímpico do Brasil volta a receber verbas do Comitê Olímpico Internacional. Na Olimpíada de Tóquio, em 2020, uma das novidades vai ser o basquete 3 contra 3. E amanhã, no Esporte Espetacular, tem um desafio dessa modalidade. Um dos destaques do Brasil cresceu na favela da Rocinha e ganhou o mundo graças ao esporte. 1,90 m de altura. Quando entra em ação, todo mundo para ver. Como é que pode se chamar Leandro Discreto então, gente? Todos os jogadores sabiam fazer malabarismo com a bola. E eu era o único que não tinha tanta habilidade para fazer o malabarismo. Então eu saía como discreto porque eu não sabia fazer aquelas coisas todas. Então eu decidi ser o discreto. Jogador de basquete 3 contra 3. Mas o Leandro já enfrentou dificuldade maior do que seus atuais adversários. Sou da favela da Rocinha. Teve uma guerra muito grande na favela da Rocinha. Eu era muito jovem, minha mãe tinha muito medo de que eu me envolvesse com tráfico ou que eu sofresse algum tipo de bala perdida, essas coisas. Então ela decidiu vender a casa dela e me levou para Niterói. Foi nessa época que o menino discreto conheceu o basquete. Eu participei de muitos eventos de basquete de rua, né? E a maioria desses eventos tem premiação em dinheiro. Foi aí que eu dei um estalo. Eu falei assim, pô, já que eu não vou me tornar jogador profissional na quadra, eu vou ser profissional do basquete de rua ganhando prêmios. Rodou o mundo, jogou nos Estados Unidos, viveu no Japão e voltou ao Rio de Janeiro para participar dos gigantes do basquete 3 contra 3. Na quadra montada, ao lado do Estádio Olímpico Newton Santos, 4 times na disputa. 2 do Brasil, mais Estados Unidos e a campeã mundial, a Sérvia. Eles se enfrentam em uma partida de 10 minutos, ou até uma das equipes marcar 21 pontos. A disputa é em meia quadra e cada time é formado por 3 jogadores. Daí o nome 3 contra 3. O Leandro vai estar em quadra. Discreto? Nem pensar. Esse jogador sempre leva com ele um bom motivo para ganhar. Por mais que eu tenha viajado 15 países, por mais que eu tenha lutado em todos esses torneios, eu nunca consegui essa grana suficiente para poder dar essa recompensa para ela, porque é o meu maior desejo na vida, sabe? Devolver essa casa que ela vendeu para salvar a minha vida, sabe? E uma hora isso vai acontecer, e eu não vou desistir enquanto não acontecer. Você assiste a seguir, morre em São Paulo o ator Osvaldo Loureiro. E você morreu em São Paulo o ator Osvaldo Loureiro. Ele tinha 85 anos e sofria do mal de Alzheimer. Uma participação de Osvaldo Loureiro em novelas foi em 2005.
em A Lua Me Disse. Segundo a família, ele sofria de Alzheimer e por isso se afastou da profissão. Loureiro morreu hoje de madrugada de infecção generalizada. O corpo dele foi cremado no fim da tarde aqui em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Jean-Michel Basquiat revolucionou a arte, virou referência estética e morreu cedo, aos 27 anos, como outros ícones da cultura pop. A obra do artista de Nova York está aberta ao público numa exposição em São Paulo, que depois vai passar para o Belo Horizonte, Brasília e pelo Rio de Janeiro. Se você não conhece, muito prazer, Jean-Michel Basquiat. Em tudo que é foto, sempre de cara meio fechada. Vai ver que é pelo contexto histórico em que ele viveu, a violenta e desigual Nova York das décadas de 1970 e 80. Um cenário que fazia dele o representante de muitos renegados. Um filho de imigrantes, negro, usuário voraz de drogas, que desde cedo aprendeu a se fazer ouvir usando a voz nervosa dos pincéis e das telas. A época que o hip hop estava na sua auge, uma época muito criativa, onde todo mundo estava experimentando. E o Basquiat é uma figura que talvez mais claramente representa esta época. Tanto que telas e pincéis são até modo de dizer, porque Basquiat pintava em qualquer coisa que aparecesse. No começo, o madeiramento mal aparafusado, as dobradiças, se justificavam pela falta de grana para comprar telas bem alinhadas. Pouco tempo depois, quando a fama trouxe dinheiro, o planejado quase desleixo virou o estilo de quem se coroava constantemente como um artista revoltado com o racismo e com os problemas sociais da época. É impactante, é muito interessante e aí leva a uma reflexão bastante interessante sobre a arte de rua que nós vemos hoje. Porque o primeiro contato que ele teve com as tintas foi justamente pelas latas de spray que o acompanharam desde então. Mas lá pelos 20 anos de idade, ele já era considerado um artista estelar. Talvez por isso tenha sido taxado por muitos críticos como porta-voz de uma modinha que logo ia passar. 30 anos depois e ele ainda tá aqui. Então acho que não foi só uma modinha, né? De fato não. Perdurou pelas décadas, imprimindo também mais uma das muitas marcas dele, os sombrios corpos esquartejados. Quando tinha 7 anos de idade, ele sofreu um acidente grave. Ele foi atropelado na rua por um carro e precisou ficar internado durante 1 mês. Foi aí que, para esse tempo de recuperação acabar passando um pouco mais rápido, a mãe dele levou para dentro do hospital um livro igualzinho a esse daqui, que é um atlas de anatomia humana do século XIX. O Basquiat ele acabou mergulhando tão profundamente nessa obra que ela influenciou absolutamente toda a carreira artística dele. Reconhecida e admirada até por um dos maiores artistas da época, Andy Warhol, interpretado por David Bowie no filme Basquiat, Traços de uma Vida, que mostra bem a parceria que os dois tiveram nas dezenas de obras conjuntas que eles pintaram. I can't even see what's good anymore. Como é que pode ele ter conquistado tanta coisa em tão pouco tempo? Tempo, aliás, foi a única coisa que Michel Basquiat não teve. Ele morreu aos 27 anos, vítima do próprio processo criativo, regado aos muitos vícios. Teve uma overdose numa mistura de drogas. Eu acho que o Brasil está numa situação que talvez o Nova York estava um pouco no início dos anos 80. Eu acho que é por isso que as pessoas vão se identificar muito com essa exposição. Quem sabe a gente não tem um Basquiat por aqui pelas ruas brasileiras também. Com certeza tem um monte de Basquiats e vamos esperar que eles brotam aí, né, e mostram sua obra. E o Jornal Nacional termina por aqui. Aproveite o domingo. Uma boa noite para você, aproveite o fim de semana.